meus queridos devs, vamos iniciar aqui a nossa aula de Python aqui no Google Colaboratory. Para você entrar aqui no Google Colab, né, se você não lembra como é que faz, como eu já havia explicado, colab.research.google.com. Você pode entrar aqui nesse site ou basicamente pesquisar por Google Colab, né, no seu navegador aí de internet, seu buscador Google ou outro que você utilizar. Precisa ter uma conta de e-mail da Google, ok? Então, abrindo esse link aqui, você pode vir aqui em cima e fazer o login da sua conta. Para iniciar um novo notebook aqui no Google Colab, você vai vir em Arquivo, Novo Notebook, e assim estamos já na nossa página não estática aqui da web, né? Ela é totalmente interativa, onde nós poderemos iniciar colocando texto aqui, colocando código também, né? O Google Colab, ele aceita, cada notebook, né, aceita 3 tipos de linguagem, certo? Nós podemos conectar ela com Python, com Julia ou com R. São 3 linguagens de programação. No caso, nós vamos iniciar aqui com Python, certo? Hoje nós vamos trabalhar com números e operações matemáticas. Então, nesse vídeo aí, vamos trabalhar números e operações matemáticas com Python. Para isso, eu vou renomear aqui, então, meu notebook. Vou colocar números e operações matemáticas. Nós vamos trabalhar com todas, ok? Que estão disponíveis no pacote nativo já do Python. Existem algumas que estão dentro de alguma biblioteca ou que nós temos que chamar alguma função para ela funcionar. Mas nós vamos trabalhar com as básicas, que é através dos símbolos, assim como nós trabalhamos na própria matemática. Lembrando que aqui dentro do Google Colab, o nosso notebook, ele funciona, né, com células, e são células de código e células de texto. Células de código são das linguagens de código que eu comentei, Python, Julia e R. E as células de texto são para a gente inserir texto aqui em cima, né? Então, nós vamos colocar aqui, ele funciona através da formatação por Markdown, né? Uma linguagem por formatação, é por marcação, na verdade. Formatação por marcação, é isso, Markdown. Então, vamos lá. Para iniciar, nós vamos começar então com essas operações básicas. Então, nós vamos ver soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar com essas 4 aqui. Tá? Vou colocar aqui com uma hashtag aqui, para ele colocar como título, certo? Vou dar um Shift Enter para ele pular para a célula de baixo. Vamos começar com a soma, então. Nós queremos fazer a soma entre 2 valores, por exemplo, 5 e 7. Então, eu vou somar 5 com 7. A gente vai utilizar a simbologia básica da matemática. Então, coloca um valor, coloca o símbolo, coloca o segundo valor, 5 mais 7. De que forma nós podemos aqui fazer agora para ele funcionar? Podemos vir aqui e clicar nesse playzinho, tá? Nessa célula de código, então ele sempre tem o play. Podemos clicar para executar a célula e permanecer nela, Ctrl Enter. Ou então, é o caso que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o Shift Enter pelo fato de ele executar a célula e criar uma nova célula de código abaixo, para a gente fazer uma nova parte aí de código. Então, eu vou dar Shift Enter, ele vai executar, alocar a primeira memória, né, o nosso notebook nos computadores da Google, conectando e inicializando. O nosso notebook está conectado. Pronto, agora ele inicia, já consegue fazer os cálculos. Vejam como o Python é intuitivo. Para nós fazermos uma subtração, por exemplo, 5 menos 7. Para fazer essa subtração, então, nós vamos pegar e colocar o símbolo de menos, 5 menos 7. Básico, simples. Eu vou dar um Shift Enter de novo para ele executar e pular para a linha de baixo. Olha lá, ele retornou menos 2, né? Já retorna certinho. Outra operação básica, multiplicação. Para fazer essa parte da multiplicação aqui, nós vamos utilizar o símbolo, né, para ela, não é o X, né? A gente não pode utilizar uma letra. Então, nós vamos usar o asterisco, certo? 5 vezes 7 aqui, então. 5 vezes 7. Colocando um asterisco, ele já realiza a operação de multiplicação. E a divisão normal, comum, como a gente conhece, né, com vírgula, tudo, então completinha. Nós vamos fazer primeiro essa divisão. Nós vamos colocar aqui, então, 5 dividido por 7, pode ser. Ele é um número, a gente sabe que é um número racional, certo? Então, vamos executar aqui. Está lá, ó. Pá, fez a divisão para nós, né? Um número racional é uma dízima periódica nesse caso, certo? Número com vírgula. Ok.
Fizemos essas operações aqui. Criou essa célula de código, mas eu vou vir aqui ó, no meio ó, e criar uma de texto, porque agora eu quero mostrar outras operações, certo? Por exemplo, eu preciso fazer uma operação especial de divisão. Operações especiais com divisão. Vamos pegar essa aqui então. Algumas operações especiais com divisão. É o quê? A divisão, a gente sabe que às vezes nós vamos precisar pegar apenas o valor do quociente, mas apenas a parte inteira, ou então uma divisão que tenha vírgula, mas a gente precisa saber o resto. A gente não quer que o número tenha vírgula, né? Então que fique o quociente com a parte inteira e ali o resto apresente algum valor, ou não, né? Enfim, mas que não seja um número com vírgula. Para isso, nós temos dois operadores que vamos utilizar aqui. Primeiro, parte inteira da divisão. Tá? A primeira coisa que nós vamos ver, esse é o primeiro operador. Eu vou fazer uma divisão aqui em cima, eu criar uma sala de código, que é o quê? Eu quero dividir 96 por 60, certo? Ou melhor, 196 por 60. Quero fazer essa divisão aqui. Por que eu quero? Sei lá, eu vou transformar, se 196 aí são 196 segundos, quero transformar em minutos, né? Só um exemplo aí para vocês entenderem. Então, ó, se eu for fazer essa divisão aqui, vai dar 3,26. Então, né, o número com vírgula e tal, mas fica muito ruim, 3,26 minutos. A gente sabe que esse ponto 26 aí não são 1,26 segundos, né? São 0,26 minutos. Então, quero transformar essa parte inteira, pegar primeiro só a parte inteira, ou seja, ter o 3 ali, eu tenho que saber que é só o 3, para eu não precisar ficar fazendo várias modificações. Eu quero pegar só a parte inteira. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha divisão apresentando duas barras de divisão. Então, quando eu coloco duas barras de divisão, ele vai fazer a minha divisão e me retornar apenas a parte inteira. E como é que eu vou fazer para pegar o resto da divisão? Resto da divisão. Como é que eu faço? Eu vou usar o operador de módulo. Qual é o operador de módulo? O símbolo de porcento. Então, quando eu vou pegar 196 por 160, ele vai pegar o resto. Antes de colocar vírgula ali, qual é o valor que me sobrou ali de resto? Então, eu vou executar, olha ali, ó, 16. Então, eu sei que seriam, por exemplo, 3 minutos e 16 segundos. Né? Me facilita muito ali nessa questão de cálculos, então eu tenho ela separado. Quero fazer a divisão normal? Beleza, uma barrinha. Quero fazer a divisão com parte inteira e apresentando ainda o resto, saber qual que é o resto? Beleza, duas barrinhas para a parte inteira e o símbolo de percento para a gente buscar o módulo, né? Buscar esse resto da divisão. Isso é muito útil depois quando nós formos mais para frente fazer algumas funções que tem que saber se o número é par ou não, né? Porque tudo isso vai depender do resto da divisão. Outra coisa que nós podemos fazer aqui também, então, vou colocar uma célula de texto. Vamos colocar aqui, que é o quê? São as funções de potenciação e radiciação. Certo? Potenciação e radiciação, nós também podemos utilizar aqui. Eu coloquei a hashtag, beleza. Potenciação e radiciação. Como é que nós vamos fazer aqui? A potência em Python, nós vamos colocar o símbolo, vou fazer 6 elevado à quinta, certo? Então, eu vou colocar o símbolo de 2 asteriscos, olha só, 6 elevado à quinta. São 2 asteriscos, onde o meu 6 é a minha base da minha potência e o 5 é o meu expoente da potência. Vou executar aqui dando Shift Enter, ele vai fazer o cálculo para mim, 7.776, ok? Já retornou. Radiciação é um pouquinho diferente. Vou escrever aqui. A radiciação, nós não temos um cálculo específico para colocar, um símbolo específico, na verdade, para colocar a radiciação. Então, nós vamos utilizar a propriedade que é da potência, né? A gente sabe que a radiciação é uma fração de uma potência. Para isso, eu vou, por exemplo, querer calcular a raiz quadrada do número 6. Tá? A raiz quadrada é de 6. De que forma que eu vou fazer isso? Vou colocar o meu 6 e vou usar a minha potência, tá? E ela funciona por meio de fração. A gente pode colocar assim, ó, entre parênteses, uma divisão aqui. O primeiro valor, o numerador da minha fração, é por quanto eu quero elevar o meu número 6. É a minha potência de fato. Se eu não quero elevar nada, eu quero deixar ele como 6, eu vou colocar 1. A parte do denominador da minha fração é qual raiz que eu quero tirar. Então, eu quero tirar a raiz quadrada, né? Quero tirar a raiz de 2. Então, raiz quadrada de 6, no caso, né?
Então, eu vou executar esse cálculo aqui, ele vai dar lá, ó, 2,44, 94, blá, blá, blá. Beleza? Então, é dessa forma que a gente pode colocar. Por exemplo, eu quero elevar agora, eu quero pegar o número 4, eu quero elevar ele primeiro ao quadrado, para depois tirar a raiz cúbica. Então, eu vou fazer dessa forma, 4 elevado a 2/3. Então, é 4 elevado ao quadrado, tirando a raiz cúbica desse valor. Quando eu executar essa célula, ele vai me retornar aí o valor que for. Vocês podem fazer na calculadora depois, tá? Fazer também tudo separado, ó. Vou fazer aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, e depois disso daqui tudo, vamos colocar entre parênteses aqui, eu quero fazer separado, então, né, elevar a 1/3, certo? Para mostrar que está separado aqui, que funciona. Então, aqui, 4 ao quadrado, vamos fazer só o 4 ao quadrado primeiro? 4 ao quadrado, vou recortar isso aqui. 4 ao quadrado, ó, me retornou 16, está certo. Então, agora eu vou pegar 16 e vou tirar a raiz, ó, 1/3. Tem que retornar igual esse valor de cima aqui, né? A nossa 10ª execução aqui. Então, eu vou executar ele aqui. Pronto, ali, ó, deu o mesmo valor. Então, para vocês entenderem que é a mesma coisa. Entendido como são números e operações matemáticas em Python, espero vocês na próxima aula.